Vamos girar o assunto por aqui, que eu queria citar o caso hoje que aconteceu com o ministro Luiz Roberto Barroso. Foi xingado e perseguido por alguns manifestantes no estado de Santa Catarina, acionou inclusive a Polícia Militar do estado. E eu quero uma avaliação de vocês sobre esse caso que está repercutindo, Serrão. Isso é inaceitável. Ninguém pode ser perseguido por nada, é preciso manter a civilidade. Agora, é também necessário, fundamental, que os ministros do Supremo Tribunal Federal entendam que eles criaram essa situação de animosidade e de desrespeito da Suprema Corte perante a população. Eu tenho vergonha, eu lamento que a nossa Suprema Corte esteja passando por isso. Ela não era para passar por isso. Ministro não era para ficar tuitando, ministro não era para ficar dando opinião em meio de comunicação por qualquer motivo. Ministro era para atuar nos autos. Ministro do Supremo era para tratar de questão constitucional e não ficar julgando ou perdoando ou condenando como um tribunal inquisitorial. Então está tudo errado. O que nós podemos fazer, e o povo está fazendo, é cobrar mudança, cobrar o equilíbrio dessas coisas erradas. Eu ainda acredito na força do povo, da pressão popular, para a gente melhorar isso aí, para impedir que o governo do PT cometa arbitrariedades e jogue fora das 4 linhas da Constituição. Esse é o meu profundo desejo. Da minha parte, farei tudo para condenar o que estiver de errado e apontar solução, como eu sempre fiz, para as coisas que têm que ser feitas de maneira correta. Então, o ministro Barroso é responsável direto por isso que aconteceu. Piperno, o ministro Luiz Roberto Barroso estava num restaurante em Santa Catarina quando foi abordado por manifestantes o acusando de ter beneficiado a candidatura de Lula. Ô, Matias, eu, enquanto cidadão, à esquerda do centro, eu fiquei morrendo de vergonha, mas morrendo de vergonha mesmo, quando bandidos, quando vagabundos, criminosos foram depredar, cometeram atos de vandalismo contra o prédio onde reside a ministra Carmen Lúcia alguns anos atrás. Vocês lembram? Eles foram lá, picharam, jogaram tinta. Eu fiquei morrendo de vergonha. E eu torci muito para que aquelas pessoas fossem identificadas e punidas. Confesso que eu nem sei como terminou essa história. E foi a turminha que se dizia de esquerda, né, Pepe? Não, eu estou falando que eu, enquanto cidadão, eu fiquei morrendo de vergonha. De gente que pensava, de alguma forma, politicamente próximo a mim, foi lá e fez isso. Fiquei morrendo de vergonha. Até porque eu jamais, na minha vida, dei qualquer tipo de aval e incentivo a qualquer ato de violência, ditadura, jamais apoiei ditadura e jamais apoiei esse ato de força. Nem gosto de arma. Da mesma forma que eu também abomino essa gente que foi lá hostilizar o ministro. Até porque é o seguinte, o ministro Barroso, ele também já tomou muitas decisões que foram contestadas por gente de esquerda. Acabei de citar uma aqui, o habeas corpus, pedido pela defesa do Lula em 2018. Barroso votou contra, também contribuiu para que o Lula fosse para a cadeia. Barroso era identificado como um juiz lavajatista, coisa que foi muito criticado pelo lado da esquerda. E principalmente porque o Barroso foi nomeado para o STF pela Dilma, e gente de esquerda achava que tinha deveria ter alguma dívida de gratidão, como se isso pudesse ser cobrado de um ministro do STF. Então, ele decidiu de acordo com a consciência dele. Já tomou decisões com as quais eu concordei e já tomou várias decisões com as quais eu divergi, discordei. Então, eu acho que, independentemente dele ser um ministro, dele ter tomado decisões polêmicas ou não, todo vagabundo que entra, que hostiliza alguém porque pensa diferente, merece responder criminalmente. Acompanhe o voto do relator. O ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou sobre esse episódio dizendo o seguinte: a democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para
progredirmos. Foi o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. E de acordo, Constantino, com o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro não chegou a se comunicar com os manifestantes. Como quase sempre, né, a retórica dele é bonita e a prática joga contra isso. Ele não ajuda em nada a manter essa civilidade e tudo mais. Agora, é óbvio que 2 erros não fazem um acerto. Não é por isso que o outro vai lá e se sente no direito de partir para algum tipo de agressão. Eu só chamo a atenção aqui que essa turma, um dos problemas que eu vejo nesse Brasil de hoje, é que essa turma que atenta contra a democracia e as instituições, né, agindo como militante, tentando empurrar a história na direção que enxerga como progresso, essa turma vive numa bolha. Eles vivem numa bolha. Era um grande motivo de discussão entre os grupos liberais lá de trás. O querido, saudoso José Oswaldo Meira Pena, embaixador, ele defendia a capital ter ido para Brasília. Eu acho que ficou muito isolado e a turma perdeu de vez o contato com o povo. Eu quero trazer um resumo, Paulo, do que está acontecendo na live, que os argentinos estão tentando salvar o Brasil. E parece que, do ponto de vista estatístico, pegaram realmente uma coisa que haja piperno sábio em estatística para explicar. Das mais de 2.000 urnas auditáveis, em mesmas sessões, era curiosíssimo que as auditáveis davam vitória para Bolsonaro. Na mesma sessão, as urnas novas não auditáveis tinha 0 voto para Bolsonaro em alguns casos, 0, e dava sempre vitória para o Lula. A conclusão desses argentinos e desses estatísticos é que as urnas não auditáveis têm vontade própria e votam. A aguardar.